dos vacilos, talvez o maior vacilo de Abraão, que foi quando ele, junto com Sarai, tiveram a ideia. Abraão, praticamente, ele aceitou a ideia de Sarai, mas a gente comentou bastante, né, sobre como ele foi passivo nessa decisão, em permitir essa situação, enfim, em que ele se deitou com Agar, que era serva de Sarai, e nasceu Ismael. E a gente viu todas as implicações do erro deles, tudo que causou, o que ajudou a causar esse pecado, esse erro deles, e também as consequências na vida de Sarai, de Ismael e de Sarai, de Agar, de Ismael, de Sarai e de Abrão. E aí a gente entra no capítulo 17. E no capítulo 17 acontece 13 anos depois do nascimento de Ismael. Vamos começar o capítulo 17. A gente vai ler do 1 ao 8. Diz assim, Gênesis 17, do 1 até o 8. O Tiagão entrou aí? Entrou o Tiagão Gabriel? Provavelmente sim. Gênesis 17, de 1 até o 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, essa em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então Deus ele volta a aparecer para Abraão depois de 13 anos. A gente está falando de 13 anos, é um espaço de tempo bem considerável. E interessante que a gente tem que pensar uma coisa antes disso tudo. 13 anos de silêncio de Deus, praticamente. A Bíblia Moisés não escreveu aqui se Deus comentou, falou alguma coisa com Abraão nesse meio tempo. Mas, se não está escrito, se Deus não... aliás, se Moisés não registrou, a gente pode sim entender que foi um momento de silêncio de Deus. Assim como Deus já tinha tido momentos de silêncio antes na vida de Abraão. E em todo esse momento de silêncio de Deus, a gente não pode deduzir ou não pode concluir de maneira nenhuma que houve algum abandono de Deus. De maneira nenhuma. Nem a gente, porque a gente conhece o resto da história, nem Abraão também não poderia concluir isso. Quando Deus fica nesse silêncio por 13 anos, o relato mostra que Abraão ele continuou a habitar na terra de Canaã, mesmo tendo ou não dificuldades, tendo ou não bênçãos. Abraão continuou ali, se manteve firme na promessa de que aquela terra seria para ele. E pelo decorrer da história, a gente entende que também Abraão continuou cultuando a Deus. Não fala nada de deuses pagãos, nada pelo que pode sim ver que o silêncio de Deus nesse momento não foi interpretado por Abraão como o abandono de Deus. Não foi. E Deus deixa isso muito claro nesse trecho aqui dos versículos 1 até o 8. Por quê? Deus ele reaparece. E Deus não reaparece num simples olá, Abraão, quanto tempo? Não. Deus reaparece reafirmando todas as promessas que ele já tinha feito para Abraão antes. Deus não mudou em nada a conversa dele com Abraão. Ele, mesmo com o último episódio, o vacilo de Abraão, mesmo com Abraão
tentado dar o seu jeitinho, errando, não confiando completamente em Deus, Deus não mudou com Abraão. Deus reafirmou todas as suas promessas para com Abraão. Versículo 1, quando Deus ele reaparece para Abraão, ele exorta a santidade. E é muito interessante esse ponto, porque primeira coisa que Deus fala no versículo 1, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Óbvio que a gente não está falando de perfeição 100% prática, porque sabemos que Abraão, assim como nós, ele era pecador, e a gente não consegue ser perfeito 100% das nossas ações. Mas aqui o que Deus está deixando muito claro é, anda na minha presença e ser perfeito. Assim como Deus é santo, esteja na minha presença, esteja debaixo da minha orientação, debaixo da minha... esteja cultuando o meu nome, seja um servo meu aqui na terra, que esse é o andar santo que eu desejo para você. Seja perfeito porque eu sou santo, porque eu sou perfeito. Sede santos porque eu sou santo. É praticamente isso que Deus está falando ali para Abraão. E é muito interessante que Deus fala isso no momento que Deus deixou Abraão no escuro, entre aspas, por 13 anos. Abraão ficou sem a comunicação de Deus por 13 anos. E quando Deus volta, fala, Abraão, continua na minha presença e continua sendo perfeito. Continua na minha presença e busca a santidade, a minha santidade. Mesmo que eu não esteja falando com você aqui, face a face, entre aspas, nessa intimidade que a gente está falando agora. Eu sou o Deus perfeito e desejo essa perfeição em você. É muito interessante que a primeira coisa que Deus fala para Abraão, quando Deus volta a conversar com Abraão depois de 13 anos, é exatamente isso. E depois de exortar a santidade, versículos 2 e 4, Deus promete novamente essa descendência numerosa. Versículo 5, Deus muda o nome de Abraão. Versículo 6, Deus promete para Abraão que a sua descendência não será uma descendência só de um clã numeroso. Não, serão nações e nações de reis. Terá uma nação, terá uma linhagem real vinda ali de Abraão. Interessante, muito interessante também, porque quando a gente olha lá para o futuro, a gente vê que a vontade de Deus para o seu povo não era que houvessem reis sobre Israel, sobre o povo. Que Deus está ali liderando o povo pelos juízes, depois do Êxodo, depois de Josué, tem o período dos juízes. E o período em que Deus ainda quer ser o centro da orientação e da autoridade. E ele exerceria essa autoridade pelos profetas e juízes. Mas Deus aqui já está profetizando. É engraçado Deus profetizar, porque Deus não profetiza. Ele sabe, né, o que vai acontecer. Deus está contando para Abraão. Abraão, vai haver reis ali no futuro. E esses reis serão da sua linhagem. Eu imagino que para Abraão isso foi um pouco impactante, porque Abraão ainda era simplesmente um líder familiar. Mas ele recebeu essa promessa de Deus, que dele viriam reis que lembrariam do pai Abraão, dele mesmo. Interessante. Eu imagino a surpresa e a felicidade também de Abraão em receber essa promessa. Deus continua no versículo 7, Deus promete que estenderá a aliança dele com Abraão para com a descendência. Isso é muito importante, porque Deus está prometendo para Abraão, eu vou te dar uma descendência. Você será pai de nações. Só que eu também prometo essa mesma aliança que eu estou prometendo com você, de estar com você, de ser o seu Deus, para com a sua descendência. E essa deveria ser uma das maiores promessas a que Abraão deveria se agarrar. Porque que pai não quer o melhor para o seu filho? Que pai não quer o melhor para sua descendência? Quer deixar um legado para sua descendência? Abraão tinha isso na mão, de deixar essa aliança abraâmica, que foi feita com ele, para sua descendência inteira. Não por mérito dele, óbvio, mas por mérito de Deus. Olha só que bênção é essa. Deus, no versículo 8, promete a terra de Canaã. Eu acho que é a primeira vez, ou a segunda, que Deus cita o nome de Canaã na promessa.
que nas outras vezes Deus tinha falado, eu vou te dar uma terra, vou te dar a terra que você está pisando, mas essa é a primeira vez, eu acho, que Deus fala, Canaã é sua. A terra toda de Canaã que você está conhecendo agora, Abraão, essa terra de Canaã será sua. E isso me dá a impressão de Deus estar desenhando para Abraão a bênção que ele está dando, para tornar mais palpável, para mostrar, Abraão, a minha promessa não é lá distante. Minha promessa para você, minha bênção para você, não é alguma coisa utópica, ideológica. Não, Abraão, minha promessa é real. Canaã aqui, ó, está concretizando na mente de Abraão a bênção, que é Canaã. E muito interessante que no versículo 7 e 8, Deus promete que essas alianças, que essas promessas são perpétuas. Perpétuas. E a gente vai entrar num ponto agora em que, depois de 13 anos, Deus reaparece. E depois de 13 anos, Deus aparece e promete que as mesmas alianças lá do começo serão as alianças para a descendência de Abraão. Gente, Deus não muda. A mesma aliança está de pé. Deus não muda. É a gente que muda. É o homem que muda. Deus é sempre santo. Quando ele chamou Abraão, ele era santo. Quando ele prometeu as coisas para Abraão, ele era santo. E agora, depois de 13 anos, ele exorta Abraão. Anda comigo e seja perfeito. Continua buscando a santidade. Deus não muda. A santidade de Deus não muda. E mesmo com Abraão vacilando com Deus, no capítulo anterior, Abraão tendo um filho fora da aliança, Abraão tendo um filho de um jeito, num atalho que ele tentou dar para Deus, não confiando na sua bênção, na sua fidelidade, não confiando na aliança, Deus continua, eu prometi, eu não mudo, minha santidade não muda. Busca, você vacilou sim, Abraão, mas busca santidade agora comigo. E Deus, além de tudo, deixa muito claro que Ismael nasceu, mas Ismael não é a solução. E nesse capítulo a gente vai ver Deus reforçando exatamente isso. Porque não faria sentido Deus continuar prometendo descendência, Deus continuar prometendo tudo isso para Abraão, sendo que Ismael fosse a solução e já tinha nascido. Deus já começou a falar, olha, Ismael não é a solução, a minha promessa ainda está de pé, você errou, vai gerar consequências no futuro para sua descendência, mas isso ele não chega a comentar, e comentou ali na bênção de Ismael, né, quando ele falou que seria um povo guerreiro, um povo que teria dificuldades, enfim, que ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos, ou seja, ele terá conflito com todos os seus irmãos, e a gente sabe que são os árabes com os judeus hoje em dia, né? Mas mesmo com esse erro de Abraão, Deus confirma a sua aliança e reforça que a aliança dele está de pé, que ele não mudou. Versículo 5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Interessante essa mudança, porque Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de multidão de nações. No olhar, na lente somente física, quando a gente olhar só para a descendência humana de Abraão, é verdade que uma vez que ele teve Ismael e que Deus está prometendo um outro filho, ele seria pai de pelo menos duas nações diferentes. Então ele não seria simplesmente um pai exaltado de uma descendência. No ambiente, no olhar simplesmente humano, é verdade. São várias nações que serão, que virão desses dois filhos, que antes Ismael não existia, né? E agora serão os árabes, já prometidos ali, quando Jesus aparece para Agar, e a descendência de Isaac. Só que mais importante do que isso, e com certeza é o sentido mais importante, o centro dessa mudança de nome de Abraão para Abraão. Vamos ler lá, Romanos 4.
E em Romanos 4, a gente vai mudar um pouco o nosso olhar de um olhar humano para a descendência humana, e a gente vai olhar para a descendência espiritual de Abraão, que com certeza é o centro dessa mudança de nome. Romanos 4, do 16 até o 18. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. E lembra que Paulo está falando com romanos, não está falando com judeus aqui. E quando Paulo fala que Abraão é pai de todos nós, Paulo está deixando muito claro que Abraão, no momento em que é trocado o nome de Abraão para pai de multidões de nações, Deus está deixando claro que Abraão vai ser pai de várias descendências, entre aspas, diferentes, mas espiritualmente dele. Porque Abraão é considerado pai da fé, e a gente deu esse nome de pai da fé, principalmente por causa desses versículos de Romanos. Toda a descendência do povo de Deus, no Velho Testamento, povo de Israel, no Novo Testamento, a igreja, salvos. Todos os salvos são descendências de Abraão pela fé. Não é uma questão de sangue, não é uma questão de etnia, de cultura, não. Pela fé. Então, Deus está deixando claro aqui para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidão de nações que você nem imagina. De nações que você não vai conhecer fisicamente, que não estão próximas de você, mas que serão sua descendência por causa da fé que você está tendo e que eles terão. Fé em mim. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Porque pela fé, Abraão é o pai, pode ser considerado o nosso pai, entre aspas, por sermos descendência de Abraão na fé. E isso deixa muito claro também outra questão. Eu falei que nos versos 7 e 8, Deus falou que as suas promessas eram perpétuas. As promessas perpétuas para Deus, principalmente no caráter espiritual, elas são eternas, claro que são. Elas não se restringem não se restringiriam simplesmente a Abraão e aos povos judeus. Mas a bênção de Deus sempre estar com a nação dele, essa promessa é perpétua. E Deus falou isso no versículo 8. Versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência. Não, no 7, desculpa. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus promete ser Deus da descendência de Abraão. Se a descendência de Abraão é a descendência da fé, então Deus promete estar sempre próximo daqueles que têm fé. Deus promete intimidade e proximidade, não abandono. Mesmo com 13 anos de silêncio, Deus em momento nenhum esboçou abandono. E Deus promete não abandonar a descendência da fé que viria a partir de Abraão. Algumas aplicações pensando nesse trecho. Com Deus, quem vacila somos nós, não ele. Isso não deveria ser encarado com pessimismo, claro que não. Mas deveria ser encarado com confiança nele. Porque a nossa confiança, se está nele, em Deus, que a gente acabou de ver que ele não muda. Abraão vacilou com Deus. Abraão errou, não confiou em Deus. Deus reafirmou a promessa, reafirmou a aliança. Deus reafirmou tudo que ele já tinha prometido para Abraão. Se a confiança de Abraão tivesse nele mesmo, tivesse em Sara,
tivesse em Agar, em Ismael, que veio a nascer, a confiança de Abraão estaria numa areia movediça. Mas Deus não muda. E se Deus prometeu, Deus cumpriu. Se Deus é santo e tem a forma da vontade dele, tem a vontade dele expressa na Bíblia, tem as bênçãos prometidas na Bíblia, principalmente as espirituais, que é a que a gente sempre gosta de destacar, porque são as mais importantes. A gente não aproveitar essas bênçãos espirituais não foi porque Deus nos abandonou. Foi porque de algum momento a gente vacilou. Eu estou falando de bênçãos espirituais, não estou falando de bênçãos aqui na Terra, porque a gente sabe de provações, de dificuldades. No mundo tereis aflições, é verdade. Pensando principalmente nas bênçãos espirituais. E como Deus promete abençoar e cuidar e confirmar a aliança dele. Quando confiamos nele de verdade. Porque ele não muda, né? E não pode vacilar nas suas promessas. Outra aplicação muito interessante nesse trecho. Os melhores planos para a nossa vida são minúsculos perto da nossa vida com Deus. Os melhores planos para a nossa vida são minúsculos perto dos planos de Deus para a nossa vida. Por quê? De pai exaltado, que era o nome de Abrão, que provavelmente o significado dos nomes eram muito importantes naquela época. Eles pensavam muito no significado dos nomes. Então, quando o pai Terá teve Abrão, provavelmente ele pensou, vou colocar o nome de Abrão, porque ele terá uma descendência, para que ele tenha uma descendência e seja exaltado na sua descendência. Esse era o plano de Terá, quando Terá deu esse nome para Abrão. E provavelmente esse foi o plano de Abrão por muito tempo. Só que olha como esse plano é ridículo. Desculpa o termo, mas perto do plano de Deus para Abrão, isso era muito pequeno. Deus falou, Abrão, você não vai ser pai exaltado de uma família. Você vai ser pai de multidão de nações. Isso é muito maior. Os planos de Deus sempre serão muito maiores do que qualquer plano que a gente construa para a nossa vida. Então, uma coisa que a gente tem que ter sempre pensando quando a gente planejar qualquer coisa na nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Como eu posso buscar o plano de Deus para minha vida? Como que eu posso buscar o que Deus quer para minha vida? E isso envolve intimidade com Deus, isso envolve confiança nele, isso envolve buscar a vontade dele, agradar ele. É aquele versículo, aquele salmo, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te no Senhor significa buscar a vontade dele, significa ter prazer no Senhor, na vontade dele, buscar as bênçãos dele. E aí os planos vão casar, porque os nossos planos estariam alinhados com os planos de Deus. Fala aí, Wellington. Estava pensando em uma coisa que você disse. Terá tinha um plano para Abraão e, por extensão, Abraão tocou esse plano para frente, né? Uhum. E ele é menor do que aquilo que Deus tinha planejado para ele. Isso é verdade. Sim. Também. Porém, é algo que a gente pode aplicar para os nossos planos por conta própria, né? Mesmo além de serem menores do que os de Deus, eles não são garantia de que vão acontecer. Porque Abraão, ele, de forma irônica, ele não poderia ter filhos com a sua esposa e já estavam até se conformando com a situação. Então, assim, além de menores, eles não são garantias de que vão dar certo, diferente dos planos de Deus. Eles são muito maiores, né, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e são garantia. Se for da vontade dele, é isso que ele vai fazer. Exatamente. Última aplicação nesse trecho ainda é uma extensão desse mesmo pensamento. O alcance de bênçãos espirituais, o alcance de conquistas espirituais, que deve ser o foco do cristão. Além de qualquer conquista aqui na Terra que a gente pode trabalhar para conseguir, é verdade, podemos, mas o foco são as conquistas espirituais, os frutos espirituais. O alcance delas
só são possíveis, só é possível o alcance delas com a orientação e bênção de Deus, ou seja, seguindo o plano de Deus. Abraão nunca alcançaria as bênçãos de Deus de forma plena sem entender o plano de Deus, sem se conformar ao plano de Deus. Se Abraão não tivesse saído de Ur, não tivesse sido fiel, não tivesse lá no começo se disposto a ir, a se entregar a esse Deus, a seguir esse Deus, tudo isso não seria acontecendo na vida de Abraão. O nome dele não seria mudado de Abraão para Abraão. A partir do momento que Deus prometeu, beleza, Deus prometeu de maneira incondicional, é verdade. Mas nada do que Abraão pudesse conseguir pelas suas próprias mãos, pelos meios materiais, simplesmente, se comparariam às bênçãos espirituais que ele só alcançaria debaixo dos planos de Deus. Isso aí é uma aplicação para a gente. Muitas vezes, a gente quer agradar a Deus ou quer fazer de alguma forma a vontade de Deus. A gente tem esse pensamento, às vezes, e que deveria ser padrão, né? De buscar a vontade de Deus, buscar agradar a Deus, só que do nosso jeito. Só que da forma... Vamos iniciar a sala rapidinho? Vamos, é o mesmo link, né? Isso, mesmo link. Vamos lá, pessoal. Beleza. Daqui a pouco. A gente, muitas vezes, quer agradar a Deus. É verdade, a gente quer agradar a Deus, e que bom que a gente quer agradar a Deus. Deveria ser o nosso pensamento padrão. Mas a gente quer agradar a Deus da nossa forma, do nosso jeito. Sendo que o plano de Deus, que é o ideal, que é o melhor, a gente está ignorando, a gente não está querendo seguir, a gente não está buscando a vontade de Deus, mas a gente quer agradar Ele do nosso jeito. Então, será que a gente quer realmente agradar ou será que é alguma coisa ou mecânica ou por, não sei, algum tipo de orgulho ou realização própria? Porque vamos combinar que se você quer agradar alguém, mas a pessoa não se sente agradada daquela forma, você não está agradando, né? Se isso funciona com pessoas, isso também funciona com Deus. Deus tem uma forma de ser agradado e ele deixa isso claro. Só que a gente vai e quer fazer do nosso jeito, ignorando os planos dele. Continuando. Não vamos ler esse trecho, mas só vamos comentar esse trecho. Nos próximos grupos de versículos, é o de 9 a 14. E nesse grupo de versículos, nesse parágrafo, Deus está instituindo a circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão é uma marca, é um corte numa pele do pênis do homem que era para ser realizada em todos os machos de animais e de seres humanos no povo judeu. Ali, quando Deus está instituindo ali com Abraão, Deus deixa claro que são para todos os homens, machos, seja nascidos, sejam comprados, que ali vão pertencer ao povo, ou ao clã, ou ali ao povo de Deus ali naquele momento. Que no momento era o clã de Abraão. Uma coisa interessante, que essa era uma marca da aliança perpétua de Deus com Abraão e com a descendência terrena de Abraão. Era uma marca de que Deus fez essa promessa, todas essas promessas, todas essas alianças que Deus fez com Abraão, a circuncisão era uma marca. Vamos lembrar também que a circuncisão não era um sinal único, aliás, não era uma prática única. Era comum existir a circuncisão em outros povos, em outras culturas. Normalmente mais perto da época da adolescência, não enquanto nenês, mas era uma atitude, digamos, higiênica, cultural em outros povos. Mas nunca tinha o aspecto espiritual religioso. Nunca. A partir daqui, Deus utilizou essa circuncisão como uma marca espiritual.
como uma marca religiosa de que este povo é o povo separado, é um povo diferente, é o povo de Deus que está debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. Era para ser uma marca. Assim como o arco-íris é uma marca, nós cristãos cremos nisso piamente. Tem os efeitos, tem as implicações científicas da luz que bate, que reflete o espectro da luz. A gente entende essa parte científica. Mas a gente crê pela fé a gente crê que sim, foi criado por Deus como um sinal da aliança que Deus fez de que nunca mais iria destruir essa terra com água. Assim como a gente crê nesse sinal que é o arco-íris, dessa aliança que Deus fez ali na época de Noé, a circuncisão também era um sinal da aliança que Deus fez com Abraão e a toda a sua descendência, certo? É importante a gente reforçar que essa aliança era uma aliança focada era um sinal focado para a sua descendência terrena, para o povo ali que iria surgir a partir de Abraão, que iria até o final do Velho Testamento, até ali o início da igreja, que é o foco de Deus é o povo de Israel, o povo semita, né, o povo judeu. Também é muito bom deixar claro que não era um sinal da eleição de Deus para salvação, tá? Não era sinal de salvação. Ou seja, vou circuncidar o meu filho, pronto, ele está salvo, vai entrar no paraíso. Não era sinal de salvação. Tanto é que em Deuteronômio e em Ezequiel também deixa isso muito claro, que a circuncisão sem um coração inclinado para Deus, buscando a santidade de Deus, tendo fé no culto a Deus, tendo um coração de fé, não servia de nada. Tanto é que Abraão não foi declarado justo nesse momento. A gente viu que Abraão foi declarado justo um capítulo ou dois atrás, quando falou que Abraão teve fé. E isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi justificado pela fé. Não porque ele agora foi circuncidado. Então, isso é muito importante a gente destacar. Outra questão é que a circuncisão, esse sinal do povo, aquele sinal da aliança de Deus com Abraão, que era a circuncisão, não tem nada a ver com o batismo, tá? A Igreja Presbiteriana ela bate muito na tecla de que o batismo de crianças é um sinal da aliança de Deus com o seu povo, assim como era a circuncisão no Velho Testamento. A gente não consegue falar biblicamente que isso tem base, tá? Vamos reforçar. Circuncisão era sinal da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. Só isso. Batismo é outra coisa, instituição para a igreja, tá? Só deixando esse adendo, porque sim, eu já discuti com um presbiteriano que afirmava que o batismo de crianças era uma continuação da circuncisão lá no Velho Testamento. Como a gente está falando de circuncisão, só deixar esse comentário. Uma aplicação rápida, mas um pouco óbvia nesse trecho. Deus quer que seu povo seja destacado dos outros povos. Naquela época, o destaque ou a diferenciação seria na circuncisão, não que ia ficar mostrando, olha só, sou circuncidado, sou o povo de Deus. Não era assim. Mas era um sinal da aliança que Deus tinha feito. Então, para o povo, entre si, eles entendiam o significado da circuncisão. E isso era importante. Hoje em dia, a nossa transformação de vida, a nossa vida transformada pelo Espírito Santo, nossas atitudes movidas pelo Espírito Santo devem ser o diferencial que nos destaca do mundo e que nos faz sempre lembrar quem a gente serve, qual a aliança que a gente tem hoje em Cristo, quais as bênçãos que estão nos esperando no futuro. Seremos diferentes do mundo por outras coisas, não porque somos circuncidados, mas por outros motivos, pela nossa vida transformada pelo Espírito Santo. Ok? Próximo trecho, esse a gente vai ler.
Que horas são? 4 para as 5 para as 8? Beleza. Próximo trecho é do versículo 15 ao 22. Gênesis 17, 15 ao 22. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz a Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e fá-lo-eis fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-lá-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. E finda essa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Aqui esse trecho é muito, muito interessante. Primeiro ponto desse trecho. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Significados. Sarai significa minha princesa. Na verdade, eu li num site hebreu mesmo, num site judaico, essa alteração de nome. Tanto Sarai quanto Sara significam a mesma coisa, princesa. Mas Sarai, ele dá uma implicação de um significado mais único que a gente traduziria por minha princesa. Seria como se a Sarai fosse significado de uma princesa, digamos, exclusiva. Enquanto Sara é um sentido mais amplo de princesa. Fala aí, Wérison. Quando a gente estudou o finalzinho do capítulo 11, que fala descendência de Terá, e o capítulo 12, um dos comentários que a gente apontou foi sobre os nomes da família de Terá, em sua maioria, serem dedicados ou fazer algum tipo de alusão ao paganismo lá de Ur, né? Então, o principal, a deusa Lua, ou Deus ou deusa Lua, que eles cultuavam, era a fonte de vários nomes, né? E praticamente toda a família de Abraão tinha esses nomes dedicados ao deus Lua, tipo Milca, né? Que era a esposa de Naor, o próprio Terá, eram nomes que faziam alguma alusão. E esse nome Sarai, que significa princesa de uma forma específica, provavelmente fazia alusão à filha desse deus Lua. Então era como se fosse um título que essa filha recebia, uma deusa pagã. E isso torna mais significativa ainda a mudança de nome, mesmo que seja quase um sinônimo. Mas por que Deus mudou? Para mostrar que não é mais esse tipo de princesa, não é mais esse tipo de autoridade que Deus quer dar, uma autoridade pagã, mas se identificar com Ele mesmo. Sim, perfeito. Assim como, e seguindo até a mesma lógica da mudança de nome de Abraão para Abraão, que deixava muito claro que ele não seria pai de nações terrenas, mas também de nações espirituais pela fé. A mudança de nome de Sarai para Sara, de minha princesa, uma princesa específica que dava alusão a um deus pagão, para Sara, princesa, sem um pronome possessivo, sem um limitador, princesa. Dá o significado de algo que não é mais exclusivo de Abraão. Abraão, a sua princesa não é só sua. A sua princesa, a sua esposa não vai ser mãe só de um povo. E essa geração e essas novas gerações não serão nem um pouco vinculadas com deuses pagãos. Não. Sara será princesa de povos e multidões de nações. Assim como Abraão para Abraão, Sarai
para Sara dá esse significado de que não é um povo só que ela gerará, mas sim vários povos pela fé. E ao mesmo tempo, a gente já consegue uma aplicação bem simples aí, que Abraão, vamos guardar essa aplicação interessante, guardar. Às vezes eu me confundo na minha letra. Abraão, ele apresenta para Deus Ismael, porque Abraão, na fraqueza de Abraão mesmo, por mais que Abraão tivesse fé e confiasse em Deus, Abraão tinha uma certa fraqueza de aceitar algumas verdades, como o fato de que ele, com 100 anos, geraria um filho de Sara com 90 anos. E Abraão apresenta Ismael para Deus, falando: Senhor, eu sou muito velho, não tem condição, usa Ismael. O Ismael está aqui, é meu filho, é sangue do meu sangue, usa Ismael. E acho engraçado, porque nesse momento, Deus está deixando muito claro que a bênção dele é através de Sara. Deus está deixando claro que ele vai abençoar Sara. Ele muda o nome de Sara para mostrar: olha, eu vou abençoar Sara. Meu poder vai estar sobre Sara. E mesmo assim, Abraão duvida. Mesmo assim, Abraão tem uma fraqueza ali naquele momento. Deus, ele reafirma a sua promessa, a sua fidelidade e principalmente o seu poder quando ele fala: Abraão, dá uma segurada aí. Abraão, a minha promessa vai ser via Sara. A minha aliança vai vir em Isaac. Ismael, ok, você pediu, eu vou atender o seu chamado, a sua solicitação, o que você está implorando. Eu vou abençoar Ismael, ele vai ser pai de multidões também, de outras nações. Terão 12 príncipes que vão vir da geração dele, ou seja, 12 nações pelo menos, que são os árabes. A gente sabe que tem infinitas nações árabes hoje. Mas a minha aliança vai ser via Sara e via Isaac. E o nome de Isaac aparece pela primeira vez aqui. Significado de Isaac: filho que traz alegria, riso, ou filho do riso. Isso pode ser muito bem aplicado pelo fato de que mais para frente a gente vai ver no capítulo seguinte, que o Edson vai dar, quando os anjos aparecem e prometem que Sara vai engravidar, Sara ri. Então isso se aplicaria a Isaac também. Ao mesmo tempo, a gente tem uma aplicação espiritual muito interessante. Muito interessante. Um filho é uma alegria, é verdade, e eu tenho certeza que Ismael foi motivo de alegria para Abraão também. Tanto é que Abraão fala que, Senhor, usa Ismael é meu filho. Abraão já teve a alegria de ser pai. Só que a verdadeira felicidade, a felicidade mais pura possível, a felicidade dentro da vontade de Deus, ela só viria da forma como Deus planejou. Ela só viria da forma como Deus prometeu. Eu não sei vocês, mas vocês já sentiram aquela sensação de felicidade, porém com um pouquinho de peso na consciência? Que estraga não toda, mas metade da felicidade? Uma conquista, mas que você sabe que para aquela conquista você teve que fazer algumas coisas não tão certas. E aí você sente: nossa, eu tô feliz com isso, que eu tô conquistando finalmente, mas não foi 100% correto tudo que eu fiz. Eu poderia usar um exemplo meio banal de usar código nos videogames para conseguir munição infinita. Pronto, tô com munição infinita, vou zerar o jogo. Eu não morro. Pronto, zerei o jogo, matei o chefão. Mas acho que a gente pode falar de situações da nossa vida. Conseguir situação de gente casada. Conseguir pagar todas as contas no mês. Mas eu precisei sonegar um impostozinho aqui para pagar as contas. Eu precisei não emitir uma nota fiscal para não pagar esse imposto, e aí sem pagar o imposto eu tive dinheiro para pagar as contas, ufa, consegui. Só que o peso na consciência que fica porque você não fez as coisas certas. Isso a gente pode aplicar em tudo na nossa vida. A gente pode ser bem realista com nós mesmos, podemos refletir com sinceridade. Momentos em que a gente conquistou o que a gente queria,
mas fazendo coisas que a gente não deveria fazer. Abraão, ele estava experimentando essa felicidade pela metade. E Deus deixa claro, a sua risada, a sua felicidade vai vir em Isaac. Que ele sim vai ser o filho da sua alegria. Ele sim vai ser o filho da aliança. Que está dentro da minha promessa, que está dentro do que eu estou te prometendo. Que está dentro dos meus planos. Deus promete abençoar Ismael, mesmo sendo não sendo o filho da aliança, mas ele deixa isso muito claro, que o filho da aliança é Isaac, filho de Sara. Algumas aplicações sobre isso. Sarai era o nome minha princesa, Sara é o nome princesa. E a gente falou um pouco sobre essa exclusividade do pronome possessivo minha, que dava a alusão aos deuses pagãos, mas também a Abraão, que tinha como Sarai sendo sua, exclusivamente sua. Mas Deus falou, Abraão, eu vou usar Sara. Sara não é só sua. Sara é minha também, e eu vou usar ela. Muitas vezes a gente tem a mania de falar que as coisas nossas são nossas. Mas o que temos não é exclusivamente nosso. Nada do que a gente tem é nosso, só nosso. Mas tudo que a gente tem é de Deus para que Ele use da melhor forma possível. E quanto mais cedo a gente tiver isso claro na nossa mente, mais útil nas mãos de Deus a gente vai ser, mais útil para Ele, para a glória dEle, mais a gente vai agradar Ele, mais dentro dos planos dEle a gente vai estar. Se desde o começo Abraão tivesse entendido que Sara seria usada para Deus, ele não teria talvez cometido o adultério com Agar. Talvez Ismael não tivesse nascido. Esse erro ele poderia ter evitado se ele tivesse entendido que Sara seria usada por Deus também. Não só ele, mas Sara também seria usada por Deus. Outra aplicação que eu já comentei. A alegria de verdade está dentro da vontade de Deus, debaixo da bênção de Deus. Qualquer alegria que a gente possa ter aqui nessa terra, que não está debaixo da bênção de Deus, e eu posso falar de qualquer alegria mesmo. Sejam aquelas que a gente sabe que obviamente são corriqueiras e a gente pode conversar com pessoas que têm problemas com álcool, com drogas, que são sensações totalmente momentâneas, como também outras alegrias, como por exemplo, conseguir um namorado, uma namorada. Olha, que bênção, que alegria, né? Está dentro da vontade de Deus? Você está olhando para a vontade de Deus? Se sim, essa bênção vai ser essa bênção, essa alegria vai ser infinitamente maior quando os planos de Deus para vocês casando e tudo mais se concretizarem. Se não, é uma alegria pela metade. Não vai ser uma felicidade completa. São só 2 exemplos, mas que isso fique claro na nossa mente, que a alegria de verdade está dentro e debaixo da vontade e da bênção de Deus. Todas as outras alegrias são ilusões. São passageiras. E a última aplicação desse trecho. Deus pode ter misericórdia depois de um erro nosso. Pode. Porque Deus teve misericórdia de Ismael. Deus teve misericórdia a ponto de, olha, Ismael foi um erro de Abraão, é verdade. Mas Deus teve misericórdia e fez de Ismael pai de uma numerosa nação árabe. Só que a gente está falando de Deus pode ter misericórdia. A santidade e fidelidade dele está dentro da vontade dele. Está dentro do que ele prometeu e do que ele estipulou de certo. Misericórdia de Deus, a gente precisa dela, mas vamos lembrar que misericórdia é não dar o que a gente merece. Abraão merecia algum castigo pelo que ele fez. Ele errou, mas Deus foi misericordioso e ainda abençoou Ismael. E muitas vezes a gente está longe de Deus e comete erros na nossa vida. E às vezes Deus não deixa castigos muito maiores caírem na nossa vida por misericórdia. E que possamos hoje lembrar de
várias vezes que a gente errou com Deus, que a gente vacilou com Deus, que a gente não honrou Deus como deveria. E hoje a gente está aqui, bem, buscando a Deus. Todo mundo está saudável. E graças a quê? Graças à misericórdia de Deus. Que coisas piores não aconteceram na nossa vida. Porque Deus foi misericordioso com a gente, apesar dos nossos erros. Último trecho são poucos versículos. Wellington, você quer aplicar alguma coisa? Eu quero fazer um comentário baseado Pode nesse fazer. último trecho. Na verdade, é mais um comentário literário, mas que eu acho que vai agregar um pouquinho. A gente não está muito acostumado com o estilo literário do Oriente Antigo, né? Mas tem algumas coisas muito interessantes quando a gente repara e observa a pedagogia de Deus na forma da narrativa. Nesse trecho, por exemplo, lembrem que o povo hebreu, 400 anos depois desses acontecimentos, estavam lá com Moisés querendo aprender como tinha surgido a linhagem deles. Ah, por que a gente adora um Deus? Por que não é igual esses do Egito? Ah, mas como assim? A gente é um povo só? A gente veio de quem? Ele foi bom? Ele foi ruim? Né? Enfim, eles estavam curiosos, eles estavam com muita expectativa. E de certo com aquele orgulho hebraico, né? Pensando, nossa, o nosso herói Abraão, e aí de repente começam a ver alguns deslizes, algumas pisadas na bola, né? E naturalmente eles deviam estar esperando nessa história o surgimento das 12 tribos, talvez diretamente logo depois de Abraão, né? E de repente não é o que acontece. E para piorar a situação, esse banho de água fria da narrativa, quem tem os 12 filhos primeiro é Ismael, que é o filho da carne e não o filho da promessa. Então, o hebreu ali, assistindo, ouvindo a narrativa, tem que esperar mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E isso é um padrão que se repete não só nessa situação, mas em toda a narrativa de Gênesis, quanto à descendência da serpente, a descendência espiritual da serpente e a descendência da mulher. Sempre vocês vão ver que quando se trata de genealogias, das histórias, vai contar primeiro da descendência espiritual da serpente. Primeiro falou de Caim, para depois falar de Sete, né? Aí primeiro fala de Ismael, para depois falar de Isaac. Primeiro fala de Esaú, para depois falar de Jacó. E é um padrão que vai se repetindo. Talvez até no resto da parte histórica do Velho Testamento, né? Primeiro vem Saul e depois vem Davi. E parece que essa é uma ferramenta pedagógica que Deus coloca na palavra dele para que os seus leitores criem essa expectativa, vejam primeiro aquilo que é ruim, longe de Deus, para depois apreciarem com mais empolgação, com mais gosto aquilo que Deus fez, com que a gente consiga enxergar a graça de Deus de uma forma maior ainda. Isso é um exemplo, né? Aí trazendo para um exemplo mais tangível, a mensagem do Evangelho. O plano de salvação é algo que a gente enxerga primeiro as más notícias e as consequências ruins do pecado e aonde a gente está, para depois enxergar qual pode ser a nossa situação com Deus, o que Deus preparou para a gente pela sua graça. Sem o elemento ruim, a gente não dá valor para as coisas boas. Então, eu achei muito bacana a forma como Deus insere Ismael, e ainda com 12 filhos, logo antes de falar da descendência prometida. E que eles teriam que esperar um pouquinho mais. Posso dizer que isso talvez seja até uma consequência do pecado, né? Que se não fosse pelo pecado, eles não teriam que passar por esse desconforto, né? De ter mais uma linhagem envolvida na família que não precisava, com 12 filhos, meio que dividindo as bênçãos de Deus ali, sem necessidade, né? Então, eu queria destacar só essa parte literária aí de Gênesis. Legal. Muito bem pontuado, observado. Só para encerrar, a gente não vai ler esses últimos versículos, tá? Porque é só um relato bem histórico mesmo.
Mas nos versículos 23 a 27, Abraão, no mesmo dia, ele se levanta, Deus falou com ele, explicou tudo o que ele tinha que fazer. Abraão levanta, no mesmo dia ele pega Ismael e vai, circuncida todos os homens do seu clã, da sua família, do seu povoadinho, né? Que era ali agora o clã de Abraão, todos os servos, todos os escravos, todos os descendentes, todos os animais também, os machos foram circuncidados. E Abraão circuncida a ele mesmo e a Ismael também, naquele exato momento. E eu só queria destacar o exemplo de obediência de Abraão. Abraão, ele tem um momento com Deus e é um momento, digamos que ele voltou para o primeiro amor. Está lá em cima, a devoção de Abraão voltou lá para cima. E que bom seria se ele mantivesse isso aí lá em cima. E isso se aplica totalmente à nossa vida, viu? Pode trocar de nome por o Ricardo ou o Erison, quando Deus dá aquela chamada, aquele acampamento, aquela série de pregações, nosso amor está lá em cima, a gente vai lá e tem uma obediência exemplar, assim como Abraão. Abraão, ele obedece no mesmo dia, o que mostra uma obediência imediata. Abraão, ele circuncida a todos os machos do clã, o que mostra uma obediência completa. Abraão, ele circuncida a si mesmo, o que mostra que é uma obediência até que gera, até na própria pele. Se necessário, na própria pele, ele aplica essa obediência. E ele circuncida Ismael. Por mais que Ismael não fosse o filho da promessa, que Deus deixou isso muito claro, Abraão já está ensinando a obediência. Então, que esse exemplo de obediência de Abraão fique na nossa mente também. Uma obediência imediata, uma obediência completa, uma obediência na nossa própria pele, na nossa própria vida, mesmo que haja derramamento de sangue, porque na hora foi um corte ali, acabou sangrando, mas mesmo que haja dor, uma obediência na nossa própria vida, e uma obediência exemplar que ensine. Foi assim que foi a obediência de Abraão naquele momento. E que exemplo de obediência que foi. Foi no momento de vida espiritual lá em cima? Foi. E é um exemplo para que todos os nossos momentos de obediência sejam iguais. Buscando sempre ser imediato, completo na nossa própria vida e mostrando e ensinando os outros a obediência que se deve ter para com a vontade de Deus, a ordem de Deus. Bom, encerramos assim capítulo 17 de Gênesis. Eu acho que a gente conseguiu aplicar muita coisa nesse capítulo 17. E de verdade, eu acho que obviamente não esgotamos o capítulo, mas foi bem completo as aplicações que a gente conseguiu arrancar. Capítulo 17. 18 é você, né, Wélio? Semana que vem? Isso aí. Encontro marcado sábado que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Nessa mesma sala, porque o link é o mesmo. É isso aí. Na descrição do grupo, não se esqueçam. Tá aí. Gabriel, você tá aí? Tô. Gabriel, ora pra nós. Tá.